Olá pessoal, tudo bem? Finalzinho do dia, dá para bater um papo aqui sobre mais um tema trabalhista. Vamos falar hoje sobre a estabilidade e a indenização da estabilidade para aquelas pessoas que tiveram seus contratos suspensos ou tiveram seus contratos com redução de carga horária e proporcional redução salarial. Como fica a questão da estabilidade e como fica a questão da indenização dessa estabilidade. Vamos então abordar o mais simples primeiro, que é o quê? Quantificar a estabilidade que se tem após o período de pactuação, seja de redução de carga horária, seja de suspensão do contrato de trabalho. É simples porque é paritário. Para cada mês de suspensão ou de redução de carga horária, equivale um mês de estabilidade após o término deste período. Ok? Vamos dar um exemplo. Digamos que durante 90 dias houve redução de carga horária intercalada com suspensão, ou só redução de carga horária. Ao final desses 90 dias, o empregado tem mais 90 dias de estabilidade. Período em que o seu empregador só pode lhe demitir, lhe indenizando. Indenização que nós vamos conversar a respeito daqui a pouquinho. Existe também a situação da mulher que engravida no decorrer da suspensão de seu contrato ou da redução de carga horária no seu contrato. A lei também prevê essa situação e diz que a estabilidade por ela conquistada nestes períodos se somará com a estabilidade gestante. Ou seja, exemplificando também, se ela ficou 90 dias nessa condição de contrato suspenso ou com jornada reduzida, após os 5 meses, após o período de 5 meses depois do parto, soma-se mais 90 dias. As estabilidades se somam. Vamos então agora para a parte mais complicada, que é o caso do empregador que após o período de pactuação de contrato de suspensão ou de redução de jornada, decide que vai demitir seu empregado sem justa causa. Ele quer então indenizar. Como fica essa indenização? A questão da indenização está prevista nos 3 incisos do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 14.020. E vamos começar tratando do inciso 3 desse parágrafo 1º. Ele fala de uma indenização que é igual a que nós já conhecemos, de 1 para 1. E ela existe em 2 situações. Ou se o contrato for suspenso, isso quer dizer que a estabilidade do período do contrato suspenso só pode ser indenizada em valor equivalente ao salário que o empregado teria direito de receber naquele período posterior. Ou quando a redução de carga horária é de 70% ou maior, ou seja, quando o empregado trabalha apenas 30% da sua jornada, ou menos do que isso, 20%, 15%, 25% de sua jornada. Outra situação é a prevista no inciso 2. Ela trata da situação em que a redução de carga horária não foi tão drástica quanto a primeira situação. Ela fala em redução abaixo de 70% até 50%, incluindo 50%. Nesses casos, a indenização do período estabilitário é de 75% do valor que seria devido de salário naquele mesmo período. Ok? De 50% até menos de 70%, a indenização equivalente ao período de estabilidade é de 75% do valor do salário que o empregado faria jus naquele mesmo período de tempo. Exemplificando, utilizemos um salário de R$2.000 para a conta ficar fácil. Se o contrato foi suspenso ou teve redução de 70% ou superior, a indenização desse mês será por igual valor, R$2.000. Mas se a redução for inferior a 70 até 50, a indenização do período do mês que ele ganhou de estabilidade, deixa de ser de R$2.000 para ser de 75% de R$2.000, ou seja, passa a ser
R$ 1.500 a indenização daquele mês de estabilidade. Vamos seguir agora para a terceira situação, que está prevista na lei, no inciso 1 deste mesmo parágrafo 1º. A previsão aqui é para a situação de menor redução de carga horária. Aqui está prevista a situação de redução de 25% até menos de 50%. Ou seja, o trabalhador que se encontra nessa modalidade, ele irá trabalhar em jornada superior à metade da jornada originária dele. Ele trabalhará, no caso de uma jornada de 44 horas semanais, mais de 22 horas. Nesse caso, a lei prevê que o período de estabilidade conquistado pode ser indenizado bastando pagar 50% do valor do salário a que o empregado teria direito naquele período de estabilidade. Dando um exemplo simples, se o empregado tinha estabilidade de um mês e ganhava salário de R$ 2.000, esse período de estabilidade pode ser indenizado pelo empregador, pagando a esse empregado R$ 1.000. Ok? Agora é bom deixar claro que essa indenização ela é acrescida ao valor das verbas rescisórias. Ou seja, se o empregador no final do contrato de suspensão ou de redução de jornada resolver que quer demitir seu empregado, ele vai ter que pagar o aviso prévio, vai ter que pagar todas as verbas que o empregado tem direito e, somado a isso, o valor dessa indenização. Pagando assim, ele pode demitir o empregado sem justa causa imediatamente após o término desses contratos. Vamos tratar da seguinte situação. O empregado teve o contrato suspenso por 30 dias, depois ele teve o contrato reduzido por 30 dias, depois ele teve o contrato suspenso novamente. E o empregador quer botar ele para fora, quer demiti-lo no primeiro dia que ele retorna dessa última suspensão. Houve esses contratos em sequência. Como fica essa indenização? O empregador vai pagar com base na suspensão, vai pagar com base na redução. É simples. Ele terá que indenizar, como houve duas suspensões e uma redução, ele vai indenizar integralmente essas duas, e essa central, que foi da redução, de acordo com a proporcionalidade, ou integralmente, se a redução for de 70% ou superior a 70%. E outra situação, digamos que o empregador decida que não vai demitir imediatamente, ele vai demitir depois de 15 dias, esse mesmo empregado. Acredito eu que o cálculo deve ser feito da seguinte forma. O período de estabilidade ele é adquirido de forma a um ir iniciando após o outro. Como o primeiro período foi de suspensão e o segundo período foi de redução de carga horária, os 15 dias indenizados no início serão indenizados com base na indenização da suspensão, porque o primeiro mês após o término do pacto, o empregado está usufruindo a estabilidade conquistada naquele contrato de suspensão e não no contrato de redução de carga horária que aconteceu após o contrato de suspensão. Vai ser nesse momento em que o cálculo se tornará complexo. Porque também existe uma outra situação. O empregador suspendeu por 30 dias, depois o empregado retornou a trabalhar normalmente por 15 dias, e aí ele suspendeu novamente por 30 dias, e logo depois dessa suspensão resolveu demitir. Esse empregado só terá direito a 45 dias de estabilidade. Por quê? Porque o primeiro período de suspensão de 30 dias, os 15 dias em que ele voltou a trabalhar, já consumiu 50% daquela estabilidade daquele período. Então ele começa o próximo período de suspensão
com 15 dias de estabilidade guardados, que vão se somar a esses outros 30. Então ele fica com 45 dias. Então as possibilidades aí são inúmeras. E as contas terão que ser feitas sempre se valendo da proporcionalidade de tempo e da proporcionalidade prevista na lei. Vai ter que se fazer um cálculo que harmonize as duas proporcionalidades. A proporcionalidade de tempo e a proporcionalidade prevista na lei. Não é um cálculo difícil de se fazer, mas também não é um cálculo simples. É isso aí. Espero ter conseguido tirar a maior parte das dúvidas. Eu sei que sempre quando termina um vídeo a gente esquece alguma coisa, é até natural que se esqueça, mas pode fazer as perguntinhas aí abaixo, que dentro da disponibilidade de tempo nós vamos lendo e vamos respondendo. Ok? Grande abraço e até a próxima.